Fala galera, dando continuidade agora, nós vamos falar do número atômico, tá? Quem seria o número atômico? Pessoal, o número atômico é como se fosse a identidade do átomo. Como assim a identidade do átomo? A identidade do átomo, eu costumo dizer o seguinte, imagina que você está numa sala de aula agora e o professor começa a fazer a chamada. Nessa questão da chamada, o que costuma acontecer? Quando o professor fala lá, por exemplo, Alessandra, número 1. A Alessandra vai e fala presente, né? Esse número 1 vai ser o número da chamada da Alessandra. Aí vamos lá, por exemplo, Wagner, número 22, 25. Depende muito da turma. Depende da quantidade. Falo nomes e números assim que eu já cheguei a dar aula. Quando você fala o número atômico, você vai dizer, então, que é aquele número que vai definir o elemento químico. Esse número atômico, galera, também é o que nós chamamos de número de prótons. Então, quem vai definir a quantidade, ou melhor dizendo, quem vai definir o número da identidade, por assim dizer, do elemento químico, é o número de prótons dele. O número atômico ele é representado dessa forma, ó. Vamos dizer assim, tá? Vocês vão notar que algumas representações vai ser desse jeito. Isso aqui nós vamos chamar de número atômico, que também vai ser o número de prótons. Como eu já mencionei para vocês. Aquela parte dos prótons, é bom deixar claro que os prótons, eles vão ser representados ou por um P, tá? Ou por Z, que é o número atômico. Então, ó, botando assim para ficar mais fácil. Que é um igualzinho aqui, ó. Acabou que a caneta deu uma borradinha aqui. No caso dos nêutrons, você vai ver a representação assim, ó. O N, tá? E no caso dos elétrons, a representação será dessa forma, ó. O Ezinho com menos em cima. Lembra que eu falei que o sinal de menos era só você inverter aqui, ó, como se fosse fazer uma diagonal dele para lembrar? Ó, elétron está na diagonal, aí você muda, lembra do valor negativo. Apesar do próton também ter, mas o próton é só lembrar do P do positivo. Então o elétron, ele é representado dessa forma, com esse sinal em cima, ó, negativo. Então, gente, o número atômico nada mais é que a identidade do átomo e o número de prótons dele. Vou dar uns exemplos para ficar mais fácil. Ó. Olha um dos elementos aqui que muita gente estuda. Esse elemento é o hidrogênio. O hidrogênio, galera, na tabela periódica, vocês vão encontrar com a numeração 1. Esse 1, galera, é como se fosse a chamada dele, ó. Lembra lá da Alessandra que eu falei? Significa que ele tem um próton, beleza? E esse um próton vai representar o número atômico. Me dá outros exemplos, professor. Ó, outro, ó. Também muito conhecido. Oxigênio. O oxigênio, ele vai ter 8 prótons. Então, ó, esses 8 prótons também representam o número atômico do oxigênio. Tá? Quando eu for mostrar a tabela periódica, vocês vão entender melhor esse esquema. Então, particularmente agora, o que vocês precisam notar é o seguinte.
o número de prótons é igual ao número atômico. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!